Vamos para mais uma edição do nosso É do Futuro Cast. Well, como é que a gente testa o microfone? É que nem Falcão, né? Falcão é esperma entrando. Então você já aguarde o que vem por aí. Você já começou assim. Na zoeira. Na zoeira. O Elcio Ferreira, o El, diretor de tecnologia da É do Futuro, um dos melhores programadores do estado de Pernambuco e também, né, dizem por aí que você é um dos melhores programadores do Brasil. E nós temos o privilégio de estar com você. Eu sou modesto. Mas eu entendo desenvolvimento aí, eu sei, mas sou modesto. Só testando, experimentando. Experimentando. Well, cara, vamos começar logo apresentando, né, pro pessoal. Diretor de tecnologia, um dos melhores programadores do país, especialista em games, inteligência artificial. Inclusive, aguardem, assistam o podcast, porque vamos falar muito sobre inteligência artificial, deepfake, essas novas ferramentas, ChatGPT, por aí vai, né, Well? Exato. Mas, como é que nasceu, meu irmão, essa parada da programação na tua vida? Inicialmente, eu, mais novo, olhava aquele site e via aquele joguinho em Flash. Certo. Era o clássico, aquele joguinho. Como que é o jogo em Flash? Explica aí Era o seguinte. A galera mais jovem pode ser que não conheça. Exato. Não conhece, provavelmente porque não conhece. O Flash nem é mais disponível hoje no browser. Né? Acabou sendo uma tecnologia que ficou obsoleta e acabou, na verdade, não sendo mais disponível. Mas antigamente, ali no comecinho da web, existia sites que tinham conteúdo muito dinâmico, que era um conteúdo rico, que chamava. E esses conteúdos ricos, às vezes, eram jogos, que eram em Flash, que era um plugin que você instalava no browser e rodava lá com o conteúdo em Flash. E tinha jogos, tinha sites mais dinâmicos, com animações, você tinha um monte de coisa. Isso morreu depois do HTML5, né, que é o que hoje está dominando, mas era o que tinha na época. E você fazia conteúdo bem interessante, assim, tinha com animações e tal, você tinha áudio, essas coisas, que era o comecinho ali da internet, né? E aí, quando eu vi aquele joguinho ali, eu disse, pô, que massa, eu acho que eu queria aprender um pouco isso aí. Aí eu conversando com um cara numa empresa de Xerox que tinha aqui em Caruaru. Empresa de Xerox. Eu falando, não, pô, tô querendo aprender e tal. A gente conversando, eu fui tirar algumas cópias lá. Ele, não, pô, eu consegui o Flash, o programa que criar. Porque existia o Flash Play, que é o que rodava no browser, e tinha o Flash, que na época era da Macromedia, comprada depois pela Adobe. E ele conseguiu esse CD. Com a cópia. Eu queria uma cópia pra mim. E era em CD ainda? Era CD, na época era CD. Não era em disquete mais não, já era CD. Nem tinha como caber, porque não cabia no disquete. Teria que ser uma... Cortando aqui um pouco o assunto, mas que a gente entrou nisso. Qual era a diferença à época do disquete? Era a capacidade de memória dele, que era pequena? Pro CD? Sim. Principalmente porque existia dois formatos de disquete. Eu nunca tive a oportunidade do maior, que tinha, que era um grandão. Eu só tive o que era de 1,44 mega. 1,44 mega, meu amigo. Era isso. É uma foto hoje, né? Por isso eu digo, nem uma foto mais cara. Você precisa de 3, 4 disquetes, até 10, dependendo aí se eu tenho alta resolução, para poder uma foto. Lógico que existiam programas que, assim, era 10 disquetes, 15, 20, o Windows. O primeiro contato com o Windows que eu tive foi o Windows 3.11. 3.11. Então, ali foi, para ter uma ideia, foi a primeira vez que chegou a questão de multitarefa. Então, se eu estou aberto uma calculadora, o processamento lá de uma planilha não está acontecendo. Então, ou é um ou é outro. Era nível isso aí. Então, o Windows 3.11 foi o primeiro contato, mas aí já era no Windows 98, né? Nessa época do Flash aí. Aí eu peguei a cópia com ele, né? Instalei, comecei... Assisti o tutorial, na época nem assisti tanto, era mais os artigos. Eram os artigos que tinha. Era leitura mesmo. Era leitura, porque não tinha muito vídeo assim. Na época não tinha ainda o YouTube. E comecei a aprender a linguagem do Flash. Ele tinha a programação, né? E qual aí, era a linguagem dele? Era a linguagem Flash mesmo? Era ActionScript, na época o 2.0. Foi meu primeiro contato aí. Paralelamente, para você inserir o Flash numa página web, você precisava entender ali um pouco HTML e CSS e um pouco de JavaScript. HTML já estava por ali. Já dominava. O Flash era mais um upgrade para a web. Certo. Mas a base sempre foi HTML, Java. JavaScript, CSS. Legal. Aí eu aprendi o básico. Aí beleza, aí comecei a aprender, eu sabia como animar. O Flash tinha uma questão de linha do tempo, então
você via muito animação na internet. Na época tinha o charge.com, que tinha as animações. Os irmãos Piologo, no Mundo Canibal, na época, fazia as animações. Era tudo no Flash. Que massa. Só que eles reproduziam o vídeo do Flash e, na verdade, era animação bruta. Era um arquivo bem pequenininho, porque era um vetor, não era um vídeo. E você reproduzia e beleza, aquilo era o que dava para fazer. Não tinha ainda uma capacidade tão grande de reproduzir um vídeo hoje que nem alta qualidade, Full HD, né? Quantos anos, mais ou menos, esse moleque, esse jovem programador tinha na época? Fazem 17 anos isso aí, mais ou menos. Você tá com 20, né? Agora tem 3 anos. Então, na época eu tinha 16, por aí, mais ou menos. Legal. 16, E é uma idade que aí do futuro, né? Tem muita gente... Entrando na programação. Que entrando na programação. Nessa é uma idade boa, porque você ali você começa a entender o computador, uma coisa mais assim, e que você consegue ter mais tempo também, né? Porque você consegue ter tempo para aprender a programar novas tecnologias, então é um momento bom, uma fase boa ali para programar. Isso eu fazia ali segundo ano pro terceiro ano, né, do ensino médio, exato. Massa. Aí depois disso, já decidido para ir para uma faculdade na área ou ainda não? Já, na verdade... Quando tu viu aquilo ali... quando eu aprendi, eu comecei a aprender a programação, aí na época eu até me frustrei um pouco, porque eu passei quase um ano aprendendo ActionScript. Logo em seguida saiu 3.0, aí eu disse, tudo que eu aprendi tá perdido. Tá perdido, porque realmente o mercado não ia mais procurar um negócio em ActionScript 2.0, só se fosse uma coisa legada. Começou a fazer aplicações mesmo com isso. E foi o meu start, mas assim, eu tive que reaprender depois de ter aprendido o 2.0, agora o 3.0. É o mesmo gancho? É o mesmo gancho. Essa é uma coisa até que eu converso com a pessoa que aprende programação, que aprender uma linguagem para aprender outra, se for no mesmo paradigma, porque existem paradigmas diferentes de linguagem, mas se for no mesmo paradigma, é muito parecido. Então você vai aprender assim de uma forma muito mais rápida. Essa dica eu acho que ela é preciosa. A gente já começa com uma dica poderosa, né? O El já disse o seguinte: frustração faz parte do processo. Faz parte. Porém, se você tiver a base, né, El? Se você já tiver a noção, a famosa lógica da programação, é um tema que a pessoa fala sempre. O que é lógica de programação? Eu acho que é isso que você está dizendo. Isso, cara, exato. você tem a base ali, você já sabe como constrói a casa. Exato. Então agora, se você vai usar um cimento mais moderno, fica mais fácil. Exato. E além da frustração, que eu digo, tanto de você ter assim, eu tenho que aprender, você também não pode aprender muito a tecnologias. Certo. Porque muda muito. É um mercado que muda muito. Não pode estar na modinha. Exato. Cuidado com as modinhas. Exato, tem que tomar cuidado. Outra dica de ouro. Tem que tomar cuidado com a modinha. Então você tem que estar sempre atualizando. Sempre, assim, é uma área que se você passar 1 ano, 2 anos assim, você já não está mais entendendo o que o pessoal está conversando em certas áreas. Já está fora do time. Então você tem que estar atento a isso e também não... a tecnologia não é agora o que está mais sendo utilizada por vários problemas, já tem uma coisa nova. Vai vendo aí para migrar, para se adotar. E também não é essa questão da modinha muito importante, porque o pessoal vai muito nessa questão, é a modinha da vez, mas essa não é uma tecnologia que vai vingar. Às vezes ela é só a modinha que tá ali, todo mundo querendo e tal. Aconteceu o ano passado, né? Pode ser que volte, né? Com o metaverso. NFT, né? Bombou, né, Well? Estourou, foi a moda. Eu acho que o ano passado foi... NFT, metaverso, blockchain, ainda tá por ali. Tem ainda, né? E na área de comida foi... daqui a pouco eu lembro o nome, mas pistache. Sorvete, né? NFT e pistache, bombaram o ano passado. Mas assim, tem muita coisa que essas suas dicas elas são valiosas. E por isso que é importante uma escola como a do futuro, né, para poder ser esse termômetro. Exato. Porque às vezes o menino tá ali aprendendo e vocês já fazem isso muito bem, você, Tony, vocês já trazem isso para a prática aqui, para o jogo. No meio do processo, às vezes vocês já inserem ali uma nova tecnologia para dar esse upgrade. Porque um curso padrão hoje, um curso tradicional, que ele não se atualiza como é do futuro, por exemplo, que não tem um time próprio, né, não tem pessoas no seu nível, na sua capacidade, no seu gabarito, para estarem ali produzindo conteúdo por trás, né, no back. Depois vamos falar sobre back, sobre front, para... que vocês estão ali sempre atualizando e trazendo as novas tecnologias. E outro grande diferencial da do futuro é que ela não é uma empresa fechada.
Ela é uma fornecedora de metodologia de ensino. E sempre renovando, né? E sempre renovando. Então, não vai ter esse risco de o menino estar estudando conosco, ele passar um ano, feito aconteceu contigo, cara, estudei um ano aí, a tecnologia... Olhei, lançou outra. E agora? E agora? Então, estudando aqui, você tem essa vantagem de você ter um tem um cara com mais de 15 anos de experiência, programando em alto nível, dominando hoje todas as tecnologias e antecipando o futuro, porque, inclusive, a gente não pode nem falar ainda em primeira mão, mas temos um projeto juntos, né, Well? Isso, exato. Que é uma antecipação do futuro. Exato. Estamos trabalhando numa coisa bem além mesmo. Bem além do tempo. Se eu fosse falar hoje, fosse comparar, eu diria que é o PlayStation 5. 6. PlayStation 6. Pronto, vou melhorar o PlayStation. Se fôssemos comparar, seria hoje o PlayStation 6 da educação. Algo fora da curva, revolucionário. Estivemos recentemente em Londres. Você não pôde ir dessa vez. Mas da próxima, a gente já está combinando para estar junto, né? Na verdade, a ideia é Estados Unidos, no CS. Sim. De lá a gente vai para Londres, o ano que vem, para poder estar antenado. E, cara, não tem nada parecido com o que está sendo feito, né, do futuro. Isso aí realmente é unânime. Assim, é unânime. Tem uma possibilidade da gente ir agora para a China, para a Feira de Cantão. Mas aí é novidade para mim. Aí é novidade, né? Eu tô sabendo. Aí é novidade. Primeiro, é um monte de novidade acontecendo. Mas a gente vai ter uma pessoa nossa lá, tá, que vai estar fazendo essa curadoria da feira para entender o que está acontecendo de legal, principalmente na área de hardware. Porque software, aí do futuro, vai começar também, em 2024, 2025, a disponibilizar para o mercado. Essa é uma coisa que você já vem fazendo isso 6, 7 anos aí. Né? Depois com o Tony, você já vem maturando isso. E o El, pessoal, é um dos fundadores da Orient Code. Exato. Que é a empresa original, né, que foi adquirida depois pelo grupo É do Futuro. Mas a Orient Code, que era empresa de robótica, o El foi um dos cofundadores dela lá no início, quando ainda era um embrião, uma história, uma ideia, né? Exatamente. Na verdade, até a união com a escola surgiu justamente da plataforma, né? Perfeito. Então, eu estava fazendo uma plataforma ali na época, para tentar colocar um curso meu, aí a gente conversa, podia também ser uma plataforma que tivesse para outras pessoas. Perfeito. Então, eu ali reverti, né, comecei o projeto um pouco reverter ali, não, e se eu fosse projetar agora ela, não para ser uma plataforma para mim, mas sim uma plataforma que possa ser utilizada no mercado. E foi justamente aí onde surgiu aí a mudança de chave da plataforma, né? Fantástico. Então, já faz o quê? 6, 7 anos? 6 anos, 6 anos. 6 anos entrando agora pro site. E essa plataforma vem sendo montada. Você, Tony, são horas, são dias. Vocês viram à noite. Aquela confusão. Reunião longa de 12 horas. 12 horas direto. Vocês têm noção, pessoal, o que é nerds, gênios. E hoje nós temos mais gente, né? Tem um programador Tem o UI, UX, tem programador front-end, tem programador back-end, tem programador do mobile também. Então, a equipe realmente está montada ali para quase umas 10 pessoas programando esse negócio. Tem 7. 7 pessoas. Então, ou seja, o time de programação da do Futuro hoje, com a plataforma que não pode dar muito spoiler, mas somos sócios no projeto. E em breve ela está aí, aberta aí. Nessa empresa específica, o El é o CEO do negócio, é o cara que domina o core business. Mas já são 7 pessoas, mais tu, mais Tony, mais design, mais o videomaker, mais o modelador 3D. Acho que é quase uns 10 mesmo. Na época tem um pessoal trabalhando assim. Tem Savona, que tá fora da programação. Fora da programação. Mas tem realmente mais pessoas. 7 programadores em cada área, inclusive melhorando a experiência do usuário. Não posso falar. Você fica com vontade. Mas não pode. E quem já teve gente que teve a oportunidade de ver, né? Alguns spoilers e tá animado. Tá animado. Grandes grupos educacionais, na verdade, pessoas grandes, estratégicas, que estão olhando e, cara, isso existe, ninguém existe. E é do futuro. Isso aí é massa. E é também uma grande fonte de aprendizado, né? Porque o objetivo dela, óbvio, ela ficou tão bacana, tão bem feita, que foi aí que virou também essa outra chave, né? Poxa, não pode ficar só pra gente. Porque ela, né, o desafio dela era que ela atendesse os grupos que a do futuro corresponde.
você estava recentemente numa operação nossa de serviço público, dando outro curso, que é na parte de drone, que a gente vai falar também daqui a pouco, né, Well? Massa. Tô até aqui com os drones. Tá aí com o drone. A gente já mostra o drone aqui, bota na mesa, o pessoal entender o que significa. Mas hoje a do futuro tá serviço público, terceiro setor e nas suas franquias, Cai do Futuro School. E agora lançou em Londres, primeira mão também para vocês. Internacional, né? Internacional, é do Futuro Partner School, que ela foi aberta para o público em Londres, na PET Educar, para atender também a rede privada de ensino. Porque era um braço que nós não atendíamos. Uhum. Lá atrás a gente atendia com robótica. A gente fazia isso junto com robótica, mas disse, não vamos mais para a rede privada. Porém, agora, com essa demanda de mercado, a gente volta para o segmento privado. E com essa operação internacional. E até com mais força, né? Com mais força. Porque eu acho que realmente assim, eu consolidou muitas coisas para voltar realmente com mais força. Isso aí, sem dúvida, assim, né? Essa trajetória criou essa força para essa parte também privada. Não, criou. Então, é uma empresa jovem, é do futuro, né? Ela é jovem, vai chegar agora, está indo para o 3º ano de vida. Né? No primeiro ano ela já bombou, Brasil. Já saiu do interior de Pernambuco, já foi para São Paulo. É muita ousadia, né? O pessoal lá vai dizer, tá tirando espaço da gente, mas a gente tá ganhando espaço aí do Brasil e do mundo, né? E na verdade, construindo parcerias, construindo pontos. Exato. Tem muita gente hoje que é parceiro da Edu Futuro. E a gente tem isso com muito orgulho. Mas, na verdade, apesar de ser uma empresa jovem, ela não é uma empresa imatura. Porque todo quadro de diretoria da Edu Futuro, todos os parceiros, os sócios, os que compõem a empresa, nenhum tem menos de 10 anos de experiência no mercado. Então, acho que um dos grandes diferenciais, da Edu Futuro foi essa capacidade de juntar gente, né? De ajuntar, na verdade, fazer um ajuntamento ali de pessoas de alto nível para compor uma empresa. Você tem hoje, de novo, cara... Isso assim, a gente já levou muito pau no passado, isso aí sem dúvida. É normal do processo, né? A parte de startup, de se ferrar, cada um já se ferrou. Já se ferrou, exato. Isso não tem como chegar no processo de dizer, já tô bombando. Não, realmente não tem. Então, assim, inclusive, pessoal, não existem histórias mágicas pro sucesso. Hoje você olha assim, cara, a Edu Futuro cresceu demais e tal. E cresceu mesmo. Se você, a gente olha para trás junto, a gente ri, brinca. Mas não foi do nada. Foi de ser disso, a gente já levou pau, já quebrou, já fez um monte de coisa errada, não sabia fazer contrato, não sabia vender, né? Assim, é verdade. Quanto tempo você vem, por exemplo, a plataforma que está começando agora, quantos anos já vem fazendo isso? Exato. Então não existe do dia para a noite, pessoal. E essa é uma coisa que volta para o início lá da nossa conversa, frustração. Então não existe essa antecipação de tempo do nada. Quando ela foi para o mercado com o nome do Futuro, ela já estava pronta, porque ela já tinha sofrido no CPF de todos os parceiros, todas as frustrações. Né? Você tem hoje o El, você tem o Leopoldo Nóbrega, você tem o Dr. Edson Pinto. Cara, a diretoria, uma equipe surreal. Surreal. A galera tá aí, é incrível. Assim, Incrível. Tem o prestígio de estar com essa galera aí. Um privilégio para nós, Exato, né, El? Acho que é assim... Eu olho pro lado e disse, bicho, é sério, que essa galera tá no jogo, tá no jogo. Então hoje eu sempre brinco, você tem ali os inteligentes, que é tu, Tony e o resto da turma, né? O cara que gerencia, que é Carlos César, e eu sou só o coadjuvante, fico olhando assim e disse, meu irmão, mas tá totalmente aí na parte do processo que era uma deficiência também, principalmente essa questão de venda, de negociação, isso aí sempre foi uma deficiência do passado. Perfeito. Da gente, isso aí sem dúvida. Sempre foi, porque assim, a gente traz essa expressão muito, muito forte pra mesa, Well, que é o seguinte, quem faz o show não cobra. Imagina ali um artista, sei lá, vamos pegar aí, Jorge Vecilo, vai subir num palco, e ele chega pro empresário e diz, o Pix não caiu não. Imagina. não faz isso. A frustração dele assim vai ser muito grande a ponto de prejudicar o show dele, né? E essa é outra habilidade que a Edu Futuro leva muito em consideração, que é a capacidade empreendedora. Um dos nossos eixos aqui é negócio e empreendedorismo. Então, dentro de negócio e empreendedorismo, nós aprendemos o quê? Unir habilidades. E uma delas é vendas. Saber se com U, vender e vender para o mercado. Hoje, Tony sempre traz expressão também. Vendas resolve qualquer problema. Não é assim? Uhum. E se você unir
Esse é outra bênção também que Deus foi muito generoso conosco, que é unir as habilidades. Sim. Poxa, eu não conseguiria vender, por exemplo, um produto ruim. Verdade. Por quê? Pode até vender, mas o mercado vai botar para fora. E assim, com o tempo mesmo vai desgastando as relações, né? O filtro natural. Exato. O mercado é assim, o mercado é criterioso e expulsa o que não é bom. Dinheiro não aceita desaforo. Concorda comigo? Verdade. Dinheiro não aceita desaforo. E principalmente dinheiro dos outros. Você brincar com o bolso das pessoas não aceita desaforo. Então isso é uma coisa que dentro da EduFuturo a gente sempre levou isso muito a sério, né, Well? Esse exemplo prático da plataforma. Ela poderia estar no mercado já há 1 ano, 2 anos, não poderia? Mas você disser, não, peraí, vamos segurar, vamos fazer investimentos. Eu acredito que o investimento hoje passa de R$1 milhão. E tem tempo. Já passou de R$1 milhão. Em questão de custo. Do bolso, né? Do bolso. Sem dinheiro de investidor, sem dinheiro de mercado. Então, quem é que faz isso hoje em dia? Que leva a sério ao ponto de dizer assim, cara, vamos fazer isso com responsabilidade. Mas aí, mercado, quando essa plataforma chegar, quando a EduFuturo chegar, não pense que é uma aventura. Né? Porque foram muitos investimentos. Eu estou falando de R$1 milhão na empresa de tecnologia. Né? Que é a empresa de tecnologia que a gente está junto nessa empreitada. A gente volta para cá, para a EduFuturo School, o ano passado foram mais de R$3 milhões de investimentos. Em uma única operação, uma franquia, R$3 milhões de investimento é muita coisa. Né? A gente tem uma folha de pagamento hoje alta, né, Well? Somar toda a operação, né? É muita coisa. E com esse desafio, com esse desejo de sempre ter o melhor para o mercado. Então, quando você vê uma operação da EduFuturo, quando você vê um produto sendo comercializado que tiver a marca, ele tem por trás muita seriedade, muito respeito com o cliente. Isso é uma coisa que a gente leva a sério. Mas vamos voltar para falar que o povo quer ouvir. Tecnologia. Tu já contaste a tua história, como foi que começou, uma história na máquina de Xerox. A história do papagaio, eu acho que não vai ser bom, né? Não vamos falar. Pode duvidar, Edwin. Vamos ver. Mas tá tudo resolvido já? Se falar vai gerar polêmica? Não tem problema nenhum. A gente vê daqui a pouco. Meu irmão, mercado atual hoje, do Brasil, do mundo. O tema de Londres foi inteligência artificial. E aí, Well? O que é que tem de novidade nesse mercado? O que é que a gente pode... Assim, meu TCC foi na área de redes neurais. Redes neurais. Exato. Eu tenho até uma tatuagem do neurônio aqui e tal, justamente por conta do TCC. Que legal. E, na verdade, assim, a IA ela já está há muito tempo aí, a inteligência artificial no geral, disponível na computação, desde o começo ali quase da computação. A grande virada de chave que aconteceu recentemente foi a tecnologia dos Transformers. Explica. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. O que eu tenho, no geral, IA, ela é dividida em IA simbólica e IA não simbólica. A gente vai abordar a parte não simbólica, que são os modelos de aprendizado. O que é isso? Imagina um programa que é tão complexo de você fazer que você não sabe como fazer. Então, como é que você resolve isso? Você vai criar um modelo matemático que tem capacidade de aprender. E você vai ensinar ele. Matemática avançada. Uma matemática realmente você tem que entender vetores, tem que entender cálculo. Mas basicamente você tem um modelo que você ensina qualquer problema. Então, o problema é o seguinte, você tem um programa tão complexo que se você fosse escrever, seria, vamos dizer, quase impossível. Impossível. Então você faz um programa que aprende e você ensina sobre aquele problema. Isso é o que é os modelos de aprendizado, que é o que mudou aí, mas especificamente o algoritmo do Transformers, que é uma forma específica de ensinar esse modelo. Porque a ensinar esse modelo já existem mecanismos desde a década de 50, 60, já existe. Mas o Transformer, que é o que hoje está por trás do ChatGPT... Opa! A gente vai entrar nesse assunto. Mas até a questão também do DALL-E ou até do Midjourney, essas IAs generativas que chama, o que está por trás é justamente a pipeline, que eu posso detalhar também o que é pipeline, do Transformer. Detalha tudo. O que acontece é o seguinte... Tô aprendendo. Pipeline, você se dá por uma série de algoritmos que vão ser executados para poder dar um resultado normalmente que é de inteligência artificial. Então, por exemplo,
Vamos dizer que eu tenho um algoritmo que reconhece numa foto que tem lá no Instagram o seu rosto. Certo. Mas antes de eu, por exemplo, trabalhar com a imagem, é interessante para um algoritmo de inteligência artificial fazer uma redução. Então eu tenho uma imagem original, eu vou diminuir a resolução dela para começar o processamento. Porque quanto mais pixel, mais fica pesado essa imagem de processar. Então, o primeiro algoritmo da pipeline é um algoritmo de redução da imagem. Então, a pipeline vai ser uma série de algoritmos. Segundo algoritmo, para eu reconhecer se é você ou não, primeiro eu preciso de um algoritmo que reconhece onde estão os rostos. Primeiro eu preciso saber onde tem rosto, para depois dizer, é o rosto de Kaique ou não. Perfeito. Então, segundo o algoritmo da pipeline, o algoritmo de saber segmentar onde tem rosto na imagem. Beleza, eu tenho já os rostos segmentados na imagem. Terceiro algoritmo da pipeline. Agora eu vou passar um algoritmo para dizer se é Kaique ou não. Então, a pipeline é como se fosse uma linha de produção de série de algoritmos, às vezes de inteligência artificial ou não, mas no meio tem uma inteligência artificial para justamente fazer esse processamento. Então, por exemplo, o algoritmo de redução de imagem não é um algoritmo de redução de inteligência artificial, mas ele faz parte do processo. Então, às vezes você tem algoritmo que transforma vetores e tal, assim, então são algoritmos numa linha, chegou no resultado final, vai dizer, aqui é Kaique, marca automaticamente Kaique. Vamos polemizar um pouquinho? Vamos lá. Bora. Se tem hoje esse algoritmo que diz assim, isso aqui é Kaique, e como é que fica a história da deepfake? Com os avatares que simulam Kaique, muito parecido, na verdade. Se você não tiver um olhar muito atento, você não vai conseguir diferenciar. E aí, meu irmão, como é que vai ser essa parada? Pronto. O que é, assim, existe um problema, realmente já existe um problema. O que as empresas de tecnologia têm tentado para solucionar isso? Da mesma forma que eu falei que existe um algoritmo que eu posso ensinar, por exemplo, a fazer o deepfake. Certo. Eu posso pegar um algoritmo e ensinar a reconhecer deepfake. Fantástico. Beleza, esse é um caminho? É um caminho. Mas entra num problema de a deepfake já começa a ser realmente tão habilidosa que esse algoritmo, porque todo algoritmo, normalmente, de inteligência artificial, ele vai dar uma probabilidade de aquilo ser ou não. Então, quando eu falei desse algoritmo de dizer é Kaique ou não, ele vai dizer, 98% de ser Kaique. Esses 2% ele não tem essa certeza. Justamente, os algoritmos de inteligência artificial sempre vão dar uma probabilidade de aquilo ter ou não, se for um algoritmo de classificação. Certo. Se for um algoritmo de classificação. Esse algoritmo de deepfake, para dizer se é um deepfake ou não, é um algoritmo de classificação. Eu estou dizendo sim ou não. Ele vai dar a probabilidade. Essa incerteza dele é justamente ali onde está o algoritmo enganando o outro. Né? Exatamente é esse ponto que você falou. É um algoritmo tentando enganar o outro ali, e você sempre vai ter uma melhoria de um, o outro vai ter que melhorar. Porque a partir do momento que um algoritmo começa a gerar deepfakes melhores, eu tenho que retreinar o meu modelo que reconhece a deepfake. Perfeito. Então, realmente é uma luta ali se for para ficar nesse processo. Mas realmente já está assustando. Já está assustando. E óbvio, né, que isso aí aconteceu também no começo da internet. Uhum. Antigamente, quando lançou a internet, que depois nascem os firewalls, né, os antivírus da vida, era justamente por isso. Quantas pessoas não tiveram sua conta bancária hackeada, porque lá no teclado do computador botava a senha, tinha um malware ali, né, um vírus, que pegava a senha do cara, já mandava para um terceiro, ele já hackeava a conta, fazia... Ou seja, não vamos também se desesperar, né? Tem muita gente polemizando o assunto, mas se você voltar no tempo, voltar na história... Sempre teve problema assim. Sempre teve. Quando lançou a internet... Quantas pessoas não caíram em fraude? O WhatsApp, o golpe do WhatsApp bombou também nos últimos anos, porque as pessoas faziam isso. Agora, obviamente, que quanto mais tecnologia, mais meios inovadores também de golpe. E tem um caso bem emblemático que aconteceu agora, foi uma transferência, né, de uma empresa chinesa de milhões de dólares com deepfake. Então, eu acredito que... Existe uma metáfora que ela fala sobre o futuro. Né? Só tem medo do futuro quem não conhece. Tecnologia do mesmo jeito. Só tem medo de tecnologia quem não a conhece. Então, pai, mãe, adolescente, vocês têm dois caminhos. Ou se assustar... Ou conhecer, né? Ou conhecer. E se quiser conhecer, é do Futuro School. Não é assim? Mas vamos continuar. Vai.
traz mais novidade pra gente. Então, assim, deu para entender Deu. esse processo aí de aprendizado. Ou o Transformer, se a gente fosse traduzir para uma linguagem mais simplória aqui, ele é um método de aprendizado. É como se fosse uma forma... É como se fosse uma pipeline Certo. de aprendizado, de uma série de redes neurais encadeada para gerar um resultado. Então, quando você aprende lá redes neurais, você normalmente está focado ali em treinar um modelo específico. Mas quando você entra no modelo de Transformers, você entra realmente... Essa é uma série de redes neurais. Então, quando você aprende Transformers, na verdade, você está treinando vários modelos de redes neurais para, basicamente, com entrada, gerar uma saída, que é a generativa, que é o que está sendo gerado. A generativa, no caso, a gente está falando a empresa que está por trás. Não. É o seguinte. Quando o Transformer, o que é que ele na prática faz? Ele mapeia uma entrada e uma saída. Então, por exemplo, eu mapeio um texto em outro texto. Certo. Tem o ChatGPT. Isso é o ChatGPT. Eu transformo um texto que é, como você está hoje? Aí o ChatGPT, estou muito bem. Beleza. Isso é um transformer. Texto para texto. Perfeito. Eu posso ter um transformer de texto para áudio. Que já é outra... É outra pegada. Por exemplo, eu simplesmente faço o quê? Síntese de voz com isso. Então, eu faço texto e eu quero que o texto seja na voz de uma pessoa específica. Então, eu tenho um transformer que faz o quê? Input de texto, transforma áudio. Eu tenho um transformer que é input de áudio, saída de áudio, que é justamente, eu posso falar e sair com a voz de outra pessoa. Perfeito. Eu tenho transformer que pode pegar uma imagem e sair um áudio. O quê? Texto descritivo. Perfeito. Eu tenho uma série... Infinito. Exato. Tudo que se consegue, na prática, vetorizar, eu consigo fazer um transformer. O vetorizar, assim, entra realmente uma coisa muito matemática, às vezes, então, às vezes, fica um pouco mais difícil de explicar, mas, basicamente, um vetor é uma série de números. Então, eu tenho números 10, 5 e tal, é um número. Mas se eu tenho uma série de números, é um vetor. Um vetor nada mais é que uma seta, uma direção. Então, tem uma direção, um sentido, um ângulo. Então, os algoritmos, ele consegue transformar um texto num vetor. Beleza, transformou no vetor, eu já consigo passar para um transformer. É isso que acontece na prática. Eu tenho que primeiro transformar num vetor. A partir do que eu transformei no vetor, eu consigo fazer transformer de qualquer coisa. Então, entra texto, áudio, vídeo. Eu posso pegar um vídeo e transformar no outro vídeo. Eu posso transformar até desde estruturas matemáticas como grafos. E aí a gente pode entrar aqui em assuntos mais complexos, mas na prática um transformer é isso. Eu estou transformando um vetor em outro, mas esses vetores simbolizam coisas que são úteis, como um texto, um áudio, um vídeo. E é basicamente isso. Cara, é surreal, né? Porque Surreal, assim, né? melhora significativamente a vida das pessoas a partir desses insights. E outra coisa também que a gente tem que trazer, eu acho que um bom programador, ele tem que ser um bom matemático, né, Well? Assim, ele consegue fazer muita coisa sem aprender programação, mas existem sub-áreas da programação que começam a exigir um nível muito alto de matemática. E na inteligência artificial, hoje em dia, a OpenAI oferece serviços, né, APIs, que permite você integrar de uma maneira sem precisar ter esse entendimento. Mas se você quiser entender profundamente, vai exigindo um nível de matemática assim, que às vezes um doutorado de matemática não dá conta de entender. É nesse nível, assim, porque você tem, por exemplo, formas de como é que eu estruturo o cérebro no computador para simular uma rede neural. É um pouco isso. Então, você tem que, para chegar nessa questão de você pegar um cérebro para simular no computador, você tem que entender o funcionamento do cérebro, você tem que entender a parte biológica e você vai ter que fazer um conjunto matemático para simular aquilo. Você tem que ter um conhecimento realmente muito avançado. Né? Medicina avançada. Cara, é revolucionário. E sabe o que é que me surpreende mais disso tudo? É saber que tem pessoas como você ensinando isso para os nossos adolescentes. Temas extremamente complexos, vocês traduzindo isso numa linguagem simples, muitas vezes. Por exemplo, agora, quem está assistindo esse podcast está entendendo boa parte desses termos, né? Uhum. Pipeline, transformer, grafo, IA, inteligência, ChatGPT. Então, tu tá conseguindo traduzir de uma forma lógica, com sentido, com exemplos,
Como é que isso funciona? E entra também aquela outra história agora, que é a famosa computação quântica. Onde é que ela entra nesse jogo aí? Porque é o seguinte, existem problemas, né, na computação que são muito complexos de se resolver. E quando se diz complexo na computação, você está normalmente associado ao uso ou de memória excessiva, de muita memória para... Memória das máquinas, do hardware. Isso, do hardware. Ou tempo de processamento. Que é outra... Eu acho que essa é uma das principais, principais. Na verdade, as duas, né? As duas, porque na verdade o gargalo da computação. Justamente em onde entra, inclusive, assim, se você for profundamente nessa parte, existem os algoritmos que é os NPs e que é os não polinomiais e os polinomiais. Inclusive, assim, existe um prêmio na computação, se você resolver esse problema matemático, você ganha 1 milhão. Certo, assim, é 1 milhão. Então, quem sabe do futuro vai ganhar esse 1 milhão. Isso é um problema aberto na computação. Se quem resolver, já existe um prêmio certo. É 1 milhão de reais ou de dólares? De dólares. Pronto, então vamos pensar nesse... É um problema justamente para mostrar que os algoritmos, todos os algoritmos que são NP completo podem ser não polinomial, no caso. Então, basicamente, é uma prova matemática, mas não é tão trivial essa prova. Mas entra justamente isso. Os algoritmos não polinomiais são algoritmos que tendem a demorar muito tempo para processar. Muito. E eu estou falando, às vezes, problemas que podem simplesmente passar, sei lá, 100 mil anos no computador que a gente tem mais moderno para ser executado. Peraí. 100 mil anos? 100 mil anos. 100 mil anos. Tranquilo. Tranquilo. Então, assim, você vai pensar, como é que vai se resolver esse problema? Infelizmente, não se resolve. Não se resolve. Existem estratégias heurísticas que podem obter... O que é heurístico? Traduz. Então, vamos lá. Assim, quando eu tenho um algoritmo que eu quero uma melhor solução, ele às vezes tem uma complexidade. Certo. Só que às vezes a melhor solução é muito complexa. E o que é que eu faço? Eu procuro uma solução subótima. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho o Google Maps. Certo? Eu quero ir de um ponto A a um ponto B. Perfeito. Existe um algoritmo que vai me dar exatamente a melhor rota. Perfeito. Existe. Ele vai calcular aquilo ali. Só que o que é que acontece? O custo computacional desse algoritmo é muito alto, que é o Dijkstra, esse algoritmo. Ele busca numa árvore e vai me dar o melhor caminho. Mas qual é o problema dele? Ele tem que andar por todos os caminhos. Rápido. Milésimo de segundo. Ele não vai fazer isso. Então, o Google não utiliza o algoritmo ótimo. Então, informando, quando você está calculando a rota ali no Google, ele não está lhe dando exatamente a melhor rota. Mas por quê? Porque o custo seria inviável para o Google. Mas ele utiliza métodos heurísticos, que são métodos que estima, para lhe dar uma solução subótima. É como se fosse o seguinte, eu estou lá no Pico Everest, estou escalando lá, aí eu cheguei lá do pico. Pode ser que tenha um pico mais alto um pouco do que o meu? Pode ser, mas vou ter que andar de novo, subir outra montanha para chegar até descobrir. Mas se eu cheguei lá no canto mais alto que eu estou vendo assim, eu posso dizer que eu estou no pico do Everest. Perfeito. Então, o algoritmo subótimo, ele vai dar uma solução tão boa quanto a ótima, que para mim vai resolver meu problema. E com memorização, com otimização de processo. Exatamente, possível de ser executado. Então, o algoritmo de ótimo, para você fazer uma otimização estrita dessa forma, você vai precisar, às vezes, um algoritmo inviável. Que nem eu falei, assim, daqui a 100 mil anos você tem o resultado. Eu quero ir Imagina, mas eu quero ir pelo algoritmo ótimo. Tá bom, fica tranquilo, espera aí, 100 mil anos. Então, é mais ou menos por essa pegada que existe aí a inteligência artificial. Então, métodos heurísticos, eles vão utilizar aproximações... Cara, é fantástico isso. Que faz com que lhe dê um subótimo, porque realmente é um problema você ter o ótimo. É um problema. Infelizmente, vira inviável. Por isso que, às vezes, você tem que usar esses outros métodos que utiliza isso, né, para lhe dar uma solução. Então, deixa eu ver se eu entendi. A computação quântica, ela teoricamente chegaria para resolver e começar a usar o ótimo. Exatamente. Meu amigo, é surreal, né? É surreal. É surreal. Se o próximo do ótimo já é ótimo, imagina quando a gente usar o ótimo. Só que aí tem que ter um detalhe sobre a computação quântica que é o seguinte.
ela não é, eu não vejo, pelo menos ainda, e nem se demonstrou isso, como que existiria um processador quântico. Certo. Existe o processador de uso geral, que é Certo. o que tem a CPU no computador. Existe o processador de uso para vídeo, Certo. que é a GPU. Certo. Então eu tenho CPU, GPU. Então vamos pensar o processador quântico como um processador a mais que não calcula todo tipo de coisas que uma CPU calcula ou uma placa de vídeo Ele calcula. seria mais restrito, no caso. Ele resolve problemas mais complexos desse tipo, mas ele também não resolve todos os problemas de forma eficiente. Fantástico. Então, se eu pensar um computador quântico para ter numa máquina, lógico que os computadores quânticos que existem ainda é gigante, né? Utiliza espaços que nem os primeiros computadores, Certo. assim, quase um andar, uma coisa assim. Mas se for um dia viável para ter dentro de um computador, sei lá, de um notebook, uma coisa assim, eu vejo mais como um processador extra. Certo. Não como um processador principal. Porque ele não resolve todo tipo de problema de forma eficiente. Tem algoritmo que numa CPU ou numa GPU resolve mais eficiente. Fantástico. E aí, assim, o massa que hoje em dia já existe na internet programas que simulam um computador quântico no computador normal. Para quê? Para você começar a aprender a programar um computador quântico. Tá. Que assim, aí se você entrar, realmente é toda uma viagem, porque existe um bit que ele está em superposição, ele pode ser verdadeiro ou falso. Você só vai saber quando você medir esse bit. Então, você consegue fazer esse caminho para programar numa linguagem, simulando um computador quântico num computador normal. Não é à toa que hoje, como é que eles fazem para validar o computador quântico? Ele roda o algoritmo no computador quântico, roda o algoritmo no computador normal. Se bater o mesmo resultado, beleza, então o computador quântico tá funcionando. Só que o computador normal demora muito mais tempo. Então, é sempre é porque o problema do computador quântico é que existe muito a interferência no bit. Certo. Ele normalmente trabalha com uma temperatura quase próxima do zero absoluto, para não ter interferências. Os que tem agora, talvez o pessoal está trabalhando em matérias diferentes para poder conseguir ter um bit quântico, né? Mas por enquanto o mecanismo que tem exige algumas coisas que fica inviável Você ter ele em casa. Em casa, né, por exemplo. Exato, não tem. Mas assim, é uma revolução incrível para a computação. Inclusive, todos os algoritmos de segurança vão ter que ser revistos para algoritmos de segurança quântico, porque eles são quebráveis de forma muito mais rápida no computador quântico, porque justamente normalmente envolve força bruta, os algoritmos de segurança para quebrar. Com o computador quântico eu consigo fazer uma força bruta. O que é essa força bruta? Traduz aí pra mim. Pronto. Porque eu quero violar agora um sistema de segurança de alguém. O que seria Pronto. essa força bruta? Que nem eu falei, para eu buscar um caminho, eu tenho que buscar o quê? Todos os caminhos possíveis. Certo. O que é uma força bruta? Eu vou tentar todas as combinações possíveis. Inimagináveis. Exato. Então, esse custo de fazer isso é muito grande. Eu tenho um espaço, uma senha. Se é um caractere, eu já tenho todas as letras do alfabeto, maiúscula, minúscula, todos os símbolos. Uma letra já é uma sequência. E esse problema, ele vai crescendo de forma fatorial. Na verdade, é um múltiplo, né? Porque, por exemplo, se eu tenho 40 caracteres, vai ser 40 vezes 40, 40 vezes 40. Isso explode de uma forma muito grande. Né? Porque... Não é tão simples, né? Violar uma Isso. senha grande. Por isso que o pessoal sempre fala para você ter uma senha maior. Porque né, por força bruta. Caracteres diferentes. Porque pelo que eu entendi é o seguinte: o hacker, ele vai tentar, pelas combinações. Você trouxe um exemplo prático. Acho que eu nunca tinha visto, dessa maneira. Você exemplificou perfeitamente. Como é que eu violo, por exemplo, uma letra para descobrir qual é a senha? Eu vou todas as letras do alfabeto, maiúsculo, minúsculo. Vou ver os idiomas, se vai estar em chinês, em aramaico, em árabe, não sei qual. Pode ter um teclado desse tipo, né? Pode ter um teclado desse tipo, né? Então, se eu fizer isso com uma senha grande, com caracteres diferentes, fica praticamente impossível. Exato. Por isso que é importante ter uma senha mais confiável. Exato, né? Isso, logicamente, os sistemas, eles têm sistema de bloqueio de tentativa. Então, assim, Certo. tentou tantas vezes, ele vai bloquear ali. Já para evitar uma tentativa de força bruta. Porque se ele bloqueia e libera 1 hora, então a cada 1 hora eu posso ficar tentando 5. Certo. Entendeu? Assim, então vai mais chegar ou menos uma hora que daqui a 100 anos eu vou conseguir. Exato. Esse é o problema da força bruta. Então, existe uma série de algoritmos. Lógico que existem outros mecanismos de proteção, que nem eu falei, por exemplo. Se eu tenho um algoritmo que bloqueia depois de tanta tentativa,
não importa o cara tentar a força bruta. Porque mesmo que ele tenha um algoritmo muito rápido que detecte, ele simplesmente vai chegar um momento que vai não deixar mais, por exemplo, eu bloqueio o IP da pessoa. Então, existem outros mecanismos que você pode... Tem outras soluções, né? Isso, não é exato. tão simples como... Mas, assim, muitos algoritmos que podem ser quebrados com força bruta fácil precisam ser revistos. Mas aí já existe o quê? O estudo da área da computação dos algoritmos de criptografia quânticos. Ou seja, também vai atualizando a parte de segurança, né? Exatamente. De um lado tem o hacker que está ali se atualizando. Exato. E tem também o hacker não deixa de ser um hacker também, né? Que está hackeando ali para proteger. Para proteger, exato. Né? Que é o famoso crack, né? Crack. Exato. O crack é o que protege, o hacker Isso, é o que invade. Exato. invade. Aí. O crack, cracker, né? Não é crack droga, pessoal. Exato, é cracker, né? cracker, no caso. Essa é o cracker. Isso, e o hacker. Perfeito, o hacker. Perfeito. A expressão em inglês, né? Exato. Fantástico. Cara, só tema bom, né? Não. A cabeça da galera deve tá... E a gente pode explorar, Pode explorar. Pra trazer depois outros temas importantes, vamos só dar um spoiler pro pessoal. Gamificação, Well. Gamificação. Massa. Gamificação. Uhum. O que é que tem de novidade? O que é que tu vê a gamificação? Você também é um especialista no assunto. Uhum. Vamos dar mais um review aí de gamificação. Deixa os minutos finais para tu falar sobre qualquer tema que tu quiser. Uhum. E ter o gostinho, né? Gostinho, porque acho que toda vez agora que tiver podcast, que a gente anunciar que é com o El... Tem muito assunto pra a galera, vou assistir, tem muito assunto. Acho que dá uns 100 anos aí, viu? Mas assim, é porque um problema um pouco dos temas, que alguns são meio complexos. Então, até para dar alguns exemplos, às vezes é meio difícil buscar um exemplo, mas algumas coisas envolvem matemática e tal. Mas assim, o que a gente puder trazer um tema facilitado, que dá oportunidade para a pessoa explorar depois e ter uma Você conversa. trouxe vários. Eu acho que quem assistir esse podcast vai sair daqui com a cabeça diferente, né? Tipo, o que era... Poxa, acontece muito isso. O que é inteligência artificial? Você conseguir explicar no processo prático, lógico, como é que funciona. ChatGPT e por aí vai. Até a própria computação, física quântica, e você trouxe também com exemplos. E a única coisa agora que eu fiquei pensativo foi, rapaz, o Google leva a gente pelo segundo melhor caminho. Não, tem um detalhe, que o subótimo pode ser melhor do que o caminho, o melhor caminho. Perfeito. Pode ser, você não tem essa garantia. É probabilidade. Exato, você não tem essa garantia, mas ele pode ser. Por isso que é tão bom você ter métodos heurísticos, porque às vezes o subótimo que ele deu é o melhor. Outra dúvida. Esse subótimo, com tantos usuários ali na base, usando, né, e testando, e fazendo, e indo, ele vai atualizando também, vai ficando cada vez melhor, assim, ele interfere? Eu já li o algoritmo específico que o Google utiliza, um A*, que chama, é um A e um asterisco o nome desse algoritmo, só que é uma versão modificada, meio que aprimorada. Certo. No conceito do algoritmo em si, ele não leva muito em consideração o histórico de usuários, de registros de buscas anteriores. Certo. Ele sempre faz o cálculo da rota de novo, pelo certo. Que eu sei do algoritmo. Sempre, até onde eu sei. Zera e vai. Porque, na verdade, cada ponto daquele, lá no mapa, então cada rua tem um começo e um fim. Ele gera uma coisa num grafo. E faz todo sentido, né? Porque pode ser atualizado. Vamos falar sobre o tempo. Isso, pode ser atualizado as ruas. O único tempo que nós temos é qual? O presente. Né? Aí, pronto, esse algoritmo de busca é inteligência artificial, mas ele não entra no método de aprendizado. Não é um algoritmo de aprendizado. Eu podia fazer um algoritmo para ensinar a calcular rota? Poderia, mas já existem algoritmos tão eficientes como, por exemplo, o Dijkstra, que eu falei, e quanto o A Estrela, que já vão me dar soluções ótimas ou subótimas, que a subótima pode ser a ótima. Eu não tenho essa garantia, porque como é que a ótima faz? Ela busca por tudo. O subótimo, ele meio que usa a heurística para dizer um caminho ali que ele vai tentar. Então, ele elimina, vamos dizer assim, uma parte. Ele não vai buscar, por exemplo, eu vou daqui para Recife, ele não vai buscar
por exemplo, um caminho lá pelos Estados Unidos. No ótimo, ele teria que, imagina, ter que andar por todas as ruas Do mundo. do mundo. Inviável. É inviável. Por isso que os métodos heurísticos, eles são muito bons e vão dar uma solução muito boa. Perfeito. Muito boa. Mas é por aí. Então ele não usa histórico, não. Pelo que a implementação que eu sei do A Estrela otimizado, ele não utiliza histórico. Mais uma aula, mais uma aula. Mais uma super aula aqui com o El. E esse podcast tava difícil de sair, não foi, El? Foi, né? As Marcou agendas uma estavam... semana, aí não deu, mas chegou e vai ter mais, né? Vai, não, esse aqui, ele é o início de uma jornada dos super temas. Massa. Porque um dos desafios do Futuro Cast é despertar uma nova consciência no mundo. E a cabeça deve estar fervendo assistindo esse podcast. A minha tá aqui, viu? Massa. E assim, só tema bom. E vamos falar de gamificação. Pronto, gamificação. Pra Beleza. falar mais alguns minutos. Pra gente chegar no... Deixar o gostinho Quero Mais. Aham. Porque a nossa audiência precisa voltar pra assistir Massa. os podcasts. Inclusive, assistam os outros podcasts. Tem muito podcast bom. Temas relevantes. Podcast com Savona, com o professor Dr. Edson Pinto. Só temas que trazem uma grande reflexão. E, inicialmente, essa jornada de podcast ela está sendo feita só com os nossos diretores. Massa. É uma forma também a gente mostrar o nível, né, que é do Futuro Joga e o nível de capacidade do time. Então, gamificação. Pronto. Você, né, trouxe lá atrás, minha função aqui é vendas. Uhum. Eu vendo a Edu Futuro como um sistema de ensino por assinatura, gamificado com tecnologia própria. Beleza. O que é esse gamificado? Pronto. Sistema de ensino gamificado. Vê. Eu vou dividir aí em dois pontos. Primeiro aí eu já vou fazer até uma propaganda um pouco da plataforma, mas ela é uma plataforma de educação, certo? Com ferramentas de gamificação. Certo. Beleza? A base dela é a educação, com ferramentas de gamificação. É diferente a Edu Futuro utiliza a plataforma usando as ferramentas de gamificação para gamificar. Perfeito. Beleza? Então, Esse já é uma grande observação. A gente já divide o mundo em dois. exato, né? em dois. Porque uma coisa é você ter as ferramentas para gamificar e uma coisa é você, eu estou gamificado, minha metodologia. Perfeito. Beleza? Então, dentro da plataforma, tem várias ferramentas de gamificação. E aí envolve sistema com pontuação, nível, você tem habilidade, você tem competência, você tem a questão de avatar, você tem a questão de um aluno de poder desafiar o outro dentro da plataforma, você tem sistema de pontuação, você tem sistema de moeda, você tem mercado com essas moedas. Então, eu estou falando aqui das ferramentas que eu tenho para fazer a minha gamificação. E aí, aqui a gente tem a metodologia que a gente utiliza essas ferramentas para criar uma gamificação de acordo com as características daqui. Exato. Então, é mais ou menos esse processo aí na questão de gamificação. E aí, essas ferramentas que eu falei, elas vão seguir de gancho para criar essa metodologia. Então, entra uma coisa de agora... Beleza, agora eu estou falando desse outro lado, que é metodologia gamificada. E aí, você vai utilizar essas ferramentas com o principal objetivo de educação. Porque a gamificação, ela não necessariamente... eu posso fazer uma gamificação que é simplesmente para o cara ficar assistindo anúncio. Perfeito. Então, não é necessariamente uma questão de educação. A gamificação em si, ela não necessariamente pode ser boa, né? Ela pode ser... Exato. Então, eu crio uma metodologia, porque os games, ele tem um poder de convencimento ali na metodologia dele tão grande, não é à toa que, assim, você realmente pode até viciar em jogos mesmo, isso aí... Por isso eletrifica muito a mente, né? A verdade é essa. Porque ele utiliza os métodos, assim, de uma forma muito otimizada, que você se convence nem sem entender. Sem entender, você tá lá usando os métodos de jogos. E, assim, eles são muito bons. Muito bons mesmo, assim. Que quando você vai ver, olhar um jogo assim e jogar, ele utiliza esse mecanismo. Então, a metodologia aqui, ela utiliza essas mecânicas que são utilizadas em jogos, mas com o intuito total da educação. Da educação. O viés da educação é de aprendizado. Por quê? Como eu falei, eu podia utilizar para qualquer outra coisa.
melhorar o desempenho do meu funcionário em vendas, melhorar, sei lá, o que eu falei, assistir anúncio. O cara vai ficar sendo beneficiado por assistir anúncio. Eu posso criar todo um mecanismo de competição, um mecanismo em cima de outra coisa que não tem nada a ver com a educação. E aí o que a gente trabalha muito aqui é na metodologia da escola, né, com essas ferramentas, esse ferramental, para essa metodologia funcionar bem. E esses elementos que eu falei estão tudo envolvido aí, né? A gente pode também depois fazer um podcast específico explanando cada ponto desse. Cada ponto desse. Como é que se conecta com a metodologia, com o sistema de ensino. Então, isso tranquiliza também, eu acho, que o pai ou a mãe ou quem estiver assistindo, para dizer o seguinte, cara, até nisso, a Aero Futuro, ela usou princípios éticos, morais, para dizer o seguinte, vamos pegar o que tem de bom com os ferramentais da gamificação, porém para ensinar algo relevante. Né? Não com o objetivo de viciar um menino, por exemplo, o exemplo que você deu, tá assistindo anúncio, tá assistindo porcaria na internet, não, aqui é para aprender. Ou seja, ele vai estar sendo estimulado, né, com esse conjunto, com esses ferramentais, para desenvolver competências e habilidades de hard skills e de soft skills que vão fazer com que ele seja um cidadão melhor. A nossa promessa de vendas é formar os futuros líderes do planeta. E o legal também, né, Well? Porque eles não só aprendem através da metodologia gamificada, eles também aprendem como gamificar. Isso. Né, como gamificar os seus processos de entregas práticos do mercado. Dos projetos. Isso. Né? Então, eles já são também... tem aí os dois, né? Eles recebem, mas eles também transmitem a gamificação para os projetos que eles executam. Isso é retado. Né? Isso é muito bacana. Coisa boa demais, massa, né? Massa. Eu acho muito massa. Tem algum tema, assim, que pra gente agora finalizar e dizer, cara, vou falar sobre isso aqui, vou deixar um recado. Mas tem um ponto que eu recordei agora, que é um adolescente, que nós provavelmente teremos ele como menor aprendiz na Aero Futuro, que tu contou uma história. Tony é quem me conta essa história mais. Que ele entrou em contato contigo através do teu canal, lá do YouTube, viu uns vídeos e depois tu começou a olhar o dele e tu mandou ele baixar um arquivo. Tava conversando contigo sobre matemática e tal. Só baixa isso aqui na tua máquina. Tu foi ajudar ele, só faz isso aqui. Aí tu descobriu que ele não tinha computador, né? Como conta essa história? E assim, eu fiquei realmente maravilhado quanto ele faz toda a parte de desenvolvimento utilizando um celular. Acho que até mandei pra Tony a foto, assim, o setup dele é bem resumido, é um teclado, um celular, mas ele consegue fazer coisas. Aí eu vou buildar no Docker, isso aí já é um termo aí usado no mercado. Ele consegue utilizar diversas tecnologias, desenvolvimento para mobile, desenvolvimento para web, tudo utilizando seu setup mobile. Improvisado. Exatamente. E assim, consegue ter um resultado muito bom. Eu fiquei incrível assim o que ele consegue fazer. Nem eu, assim, eu sou envolvido na área de computação, como eu sempre usei o computador, não sabia dessas capacidades que tinha no celular. E tem muita coisa, assim, realmente eu fiquei impressionado, mas e maravilhado também com a habilidade dele nessa área, muito novo, né? Muito novo. Qual a idade dele? Tu lembra? Eu acho que tem 16. 15 ou 16, né? 15, 16, por aí. E tem outra coisa também que chamou a atenção nossa, que ele também tem um canal no YouTube com um monte de vídeo. Quase 100 vídeos, sei lá, 60 e poucos vídeos. Eu acho que é por aí mesmo, 60. É uma coisa absurda. E programação. E vídeo longo, né? 40 minutos. 40 minutos. Uma hora. E você tá em contato com ele, provavelmente, já outro spoiler aí, vamos trazer esse menino para estar mais próximo de nós, né? Cuidar dele. E esse garoto, ele é um case de tantos que existem no Brasil. Quantos não estão por aí fazendo isso? E às vezes não tem uma orientação, né? Às vezes não tem alguém que olhe, que esteja atento, feito você esteve atento com ele ali, para estar ali, para estar mentorando, estar auxiliando e ver o que o menino está fazendo. E muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele é tido, por exemplo, na escola como um aluno ruim, introspectivo, conversa pouco. Mas como é que você mede a capacidade de gênio do moleque desse em outras áreas, que ele é fantástico, como essa, por exemplo, né, de surpreender um programador do seu nível, de tu descobrir que tudo aquilo que ele tava fazendo era E o celular dele não é novo, não, né? A gente viu que é um celular né, com limitações. Isso. É um moleque brabo. Verdade. Eu fiquei impressionado. Qual é o nome dele? Rafael. Rafael, pronto. Rafael,
Vou mandar Tem pra coisa boa. ele. Mandar o podcast pra Rafael. É. Já aqui de primeira mão, tio El aí vai estar mais próximo de você, viu? Aguarde. Massa. Irmão, algum tema pra algum ponto, alguma reflexão, alguma meditação? Acho que a gente pode deixar ganchos aí pra outros podcasts. Pode. Que eu acho que assim, uma coisa que tá em alta, a gente pode fazer um podcast assim só sobre ChatGPT. Opa! Porque, na verdade, por trás do ChatGPT existe a OpenAI e ela oferece uma série de ferramentais que, inclusive, a gente utiliza na plataforma Perfeito. para agregar toda essa questão de inteligência artificial envolvendo texto. Então, plataforma de educação envolve muito texto, né? Você tem o texto de resposta do aluno, você tem o texto da pergunta, você tem um texto de um vídeo, tudo é texto. A grande parte assim, é texto. Então, a gente utiliza muito das ferramentas da OpenAI /ChatGPT, né? Porque o ChatGPT nada mais é que uma ferramenta criada com essa API da OpenAI. Mas a OpenAI é muito além. Ela é além do ChatGPT. Do ChatGPT. O ChatGPT é apenas uma ferramenta feita com ela. Caramba. Então é nível isso aí. E como eles disponibilizam isso para ser utilizado, a gente consegue ir, em muitos casos, além do que um chat GPT, porque a gente consegue fazer coisas específicas para o problema que quer, né? Então, pra vocês terem noção do que vem por aí, minha gente. Se o ChatGPT já é o que é, o El tá dizendo aqui que a plataforma da Edfuturo, que tá em segredo de sigilo aí de lançamento, ela vai ter mais do que um ChatGPT. Porque tem disponível, né? Ferramental disponível. Tem Google também, né? Tem o Bard. Tem o Bard. Que agora o Gemini, né? Gemini, que é a empresa do, né? Como é que a OpenAI do Google. Do Google. Isso. Tem muita coisa também que vocês usam da Amazon. Isso, Nós da Amazon. tivemos também com o pessoal da Amazon Brasil. Até mandar o podcast para vocês aí. Muito bom. Em Londres, jantamos juntos. E foi também uma novidade para eles entender o que estava sendo montado com a AI do futuro, com as tecnologias e ferramentas da AWS. Né? Quem sabe a gente vira um case também aí da Amazon, que eles estão precisando, viu? Só para dizer, vocês estão precisando de um case Brasil, de uma empresa no nível da AI do futuro, para lançar por aí e andar com vocês nas principais feiras de tecnologia do mundo, né? Mostrando o que a gente está fazendo. E uma coisa bacana também, né, Well, de você ter o acervo da AI do futuro, isso aconteceu lá em Londres, com alguns colegas, gestores públicos, nós estávamos com dono de escola, empresários. Você vai num stand do Google, por exemplo, aí você acha massa o que tem no Google. Aí você foi no stand da Microsoft. Aí você gostou do Microsoft. Aí você diz, poxa, e agora? Eu não posso comprar Google e Microsoft. Aí você sai de lá e você vai na empresa de robótica Y, aí você gostou daquele robô. Mas o sistema que roda o robô já é da empresa Z. Aí você olha assim, como é que eu executo? Uhum. Um dos grandes diferenciais da AI do futuro também é esse processo de curadoria. Né? Hoje nós já somos For Education, nós usamos algumas coisas da Microsoft, da Amazon, da OpenAI, do Google também. Do Google, né? Do próprio Google. Boa parte. Tá colhendo ali o melhor, né? Colhendo o melhor. Então você está tendo acesso a uma empresa de tecnologia e educação que ela fez a curadoria de tudo que existe mais moderno no mundo, seja de hardware, seja de software. Então as salas da AI do futuro, as experiências de aprendizagem da AI do futuro, elas completam, né, uma necessidade do mercado. Então hoje você vai ter o melhor hardware. O que é hardware? Para uma tradução mais fácil, né? Hardware é o que a gente chuta. Né? Software é o que a gente xinga. O que é o hardware, por exemplo? É o robô. O que é o software? É o que faz o robô se movimentar. Então você vai ter tudo que existe mais moderno com uma única empresa. Esse foi também um dos grandes diferenciais competitivos da AI do futuro. Em termos de metodologia de ensino, por exemplo, nós temos hoje no portfólio tudo que existe mais moderno no mundo. Né? Nós temos, eu acho que, sei lá, só de cursos americanos. Tem internacional. Internacional deve ter uns 100 cursos internacional no nosso acervo. Mas todos os cursos desenvolvidos pelos nossos diretores. Então, a AI do futuro hoje deve ter no mínimo aí uns 300 cursos. E sendo atualizados em constante frentes. Ou seja, chegar lá agora, vou implantar esse projeto no município mais primitivo do Brasil. Vai ter um curso que vai servir. Porque é sob demanda. Né? Não é caixinha pronta.
É outro grande diferencial também da plataforma, do modelo de educação da EduFuturo. É personalizar para aquela instituição e para aquele cliente, para aquela necessidade específica. Uhum. Eu sempre gosto muito de usar o exemplo eu trago esse exemplo sempre. Dizem, né, que estavam se fazendo evangelismo na selva e encontraram um índio. E foram ler a parte bíblica que fala sobre mais alvo que a neve. E o índio não ia entender, né, velho, o que é neve. E eles disseram para ele assim, ó, mais alvo que a carne do coco. Pronto, resolveu. Né? Então você tem que ter essa sensibilidade também. Sim. A educação tem esse feeling, né, Well? Exato. Então, tema do próximo podcast. Um dos temas. Isso. E a gente volta gamificação depois também. Aí volta gamificação. Volta depois para falar sobre o processo da EduFuturo. A gente pode até convidar Renan para vir também. Isso. Tony. Renan e Tony. Então, Tony, né? E depois Renan, outro com Renan, outro com Tony. Cara, surreal. Gratidão a você, meu amigo, agradeço, meu irmão, meu parceiro, sócio, diretor. Quando eu disse a vocês que era um dos maiores programadores do Brasil, vocês sentiram no bate-papo. E eu vou atualizar. É do futuro agora internacional. O El, um dos maiores do mundo. E o El, na galáxia da EduFuturo, pode ser um dos maiores da galáxia, né? Do universo da EduFuturo, né? Do universo da EduFuturo e do universo global. E o principal, não precisa esperar 100 anos para aprender com ele. É só assistir o podcast. Massa. Agradeço demais, Caio. Tamo juntos e vamos para uma missão que depois vocês vão acompanhar na EduFuturo. Missão grande aí. De já brincar, né? Com as novas tecnologias da Apple. Ah, sim. Né? Não, da Apple. Eu tô querendo, né? Tô querendo. Quem sabe? Vamos ver. A gente chega lá e desenrola isso aí. Vamos ver. Mas vai ter uma loucura aí. Vai ter existe um ícone do Brasil, né? Uma das maiores esculturas do mundo. Que vai ser modelado aí 3D. Exato. Vai fazer uma brincadeira massa. Uma brincadeira. A gente faz. Assistam e acompanhem as nossas redes sociais. Nos sigam, por favor. Siga o EduFuturo Cast. Siga o canal. Siga também a gente no Instagram, Escola EduFuturo. E em todas as outras redes, para vocês estarem atualizados com tudo que acontece de mais moderno no mundo. E terem acesso também a pessoas como o Elcington Ferreira. O homem que um dia a gente vai contar a história do papagaio. Teu recado pra gente encerrar. Não, primeiro, assim, agradecer. Como eu tenho muito orgulho aqui de fazer parte aí de todo esse processo, essa galera aqui. É muito massa, é um ambiente, assim, incrível mesmo. E, assim, eu espero o pessoal ter gostado pra gente trazer mais coisas. É isso que eu espero, assim, pra gente trazer aí mais novidades, mais tecnologia, que eu acho que é uma área que eu gosto muito e eu acho que tem muito a se aprender e muito dos dois lados também, né? Sim. Então, às vezes também eu, por exemplo, trazer um material aqui, um tema específico, é interessante que eu pesquise e tal, então todo mundo aprende, né? Não só eu, o pessoal também. Então, acho que é isso aí, esperar que o pessoal goste para trazer mais. Valeu, até mais, EduFuturo Cast. Um abraço.